Olá, geminianos, boa tarde. Hoje estou aqui num modo diferente. Estou aqui mais ligado à oficina da redação do que propriamente para vir fazer a previsão do mês. É mais essa a minha preocupação hoje, é trazer aqui qualquer coisa daquilo que é a terceira oficina, a oficina da redação. Não explorei muito, não falei muito, não trago ainda muita coisa sobre este workshop e que também é, ao fim e ao cabo, um programa comportamental que se chama precisamente a redação. De qualquer das maneiras anunciei-o, não é? Naquele ciclo ou périplo que eu tinha ideia de fazer de 12 todos os meses uma das oficinas, que na verdade depois acabou por não arrancar. De qualquer das maneiras, resolvi trazer aqui algo diferente, que tem a ver também com a programação neurolinguística e concretamente com a oficina que aqui me traz, que é a oficina da redação, e que tem a ver um pouco com a vossa energia ou com quem tem energia de gêmeos, e que tem a ver essencialmente com a comunicação, como valores fundamentais. Sabemos que um deles é a dissociação, ser capaz de, através do conhecimento da linguagem, perceber o exato significado das palavras para poder jogar com isso. Mas esse aspecto, que é um aspecto importante e que tem a ver com a nossa capacidade de perceber exatamente o que é que estamos a dizer, porque muitas vezes as palavras são sinónimos, mas o sinónimo não significa identidade, significa algo que tem mais ou menos o mesmo significado. Nunca há uma equivalência absoluta, por isso é que temos dois vocábulos diferentes, não é? Portanto, elevado e alto acabam por ser diferentes. Alto aplica-se às pessoas, aplica-se também a uma determinada medida de dimensão de um qualquer objeto, mas elevado tem um outro sentido, diferente de alto, não é? Portanto, quando nós falamos, podemos dizer a montanha elevada ou uma elevação, portanto já temos aqui um conceito que não é exatamente idêntico, mas podemos dizer sim, mas se é elevado é alto, são sinónimos. Uma coisa é ser sinónimo, outra coisa é ser idêntico, é ser exatamente o mesmo significado. Porquê é que eu estou a falar isso? Porque isto é a base da dissociação. Quando nós falamos em dissociação, falamos exatamente na capacidade que temos de ir moldando a linguagem e de levar os outros de um sentido para o outro. É evidente que isto tem um significado mais profundo quando pensamos em dissociação, que não é exatamente o mesmo de hipocrisia funcional, isso já é um conceito mais político, aqui estamos mais ao nível da linguagem, mas a dissociação muitas vezes é a capacidade que temos de jogar com diferentes posições, eu diria até em termos de conteúdos, não é? Em termos de depois, em termos dos princípios daquilo que estamos a defender, conseguir jogar com diferentes princípios, com diferentes identidades e conseguindo dissociar, ou seja, sair do contexto para outro contexto. Ou seja, aqui estamos a falar de saltar entre contextos, usando precisamente estas similitudes de linguagem. Bom, eu estou-vos a fazer esta introdução porque aquilo que eu quero falar aqui essencialmente tem a ver com a linguagem não agressiva. E de facto, num mundo onde há muita dissociação, que não é exatamente mentira é dizer o contrário daquilo que se pensa, e dissociação é a capacidade de mudar de perspectiva, que é uma coisa diferente, e mudar de contexto, mas independentemente esta mudança de contexto, esta mudança de dimensão, muitas vezes leva-nos para um dos aspectos fundamentais do curso, que é o comunicador de excelência, no qual eu abordo as técnicas para comunicar bem. E para se comunicar bem tem que ser uma comunicação não violenta. Aliás, este princípio da comunicação não violenta devia ser ensinado às crianças. E a comunicação não violenta tem essencialmente, ou passa essencialmente, pela capacidade de escutarmos bem os outros e sermos bem ouvidos. Ou seja, escutar bem os outros e sermos bem ouvidos tem a ver essencialmente com sermos capazes de estar abertos a cada momento que estamos a comunicar com alguém, de perceber aquilo que é a sua visão egoísta, aquilo que tem a ver com a primeira visão da pessoa, aquilo que a pessoa pretende, não é? Que tem a ver essencialmente com um conjunto de constrangimentos, intenções, ideias que estão subjacentes à pessoa, mas eu não queria ir aqui entrar na parte dos sentimentos, porque isso tem mais a ver com a oficina do Jardim de Infância, mas trabalhar aqui um bocadinho aquilo que é o primeiro estádio, o estádio em que estamos no nosso egoísmo, focados em nós mesmos, porque essa é a primeira fase, até de uma criança, a criança pensa em primeiro nela, quer brincar, quer divertir-se, quer que lhe deem atenção, carinho e que brinquem com ela e portanto que foquem nela e que lhe entreguem alguma coisa. Mas isto muitas vezes é o tal, digamos assim, sentir egoísta, o querer para si, pronto. Isto é talvez a primeira fase em que todos nos encontramos na comunicação, queremos alguma coisa e queremos para nós. Nós estamos realmente focados que nós próprios podemos dar isso a nós mesmos.
E é precisamente o trabalho da comunicação não violenta passa por, em primeiro lugar, perceber isto, este primeiro estádio, passar para um segundo estádio, onde efetivamente ficam claras as necessidades não atendidas, portanto temos as necessidades não atendidas, nas quais nós estamos fechados, nas quais nós achamos efetivamente que precisamos de proteção, de apoio e que os outros irão salvar-nos, para perceber quais são as necessidades não atendidas. A comunicação da necessidade não atendida permite-nos responder a essas necessidades, e nós podemos responder a essas necessidades, mas a própria pessoa que está a fazer esse mesmo pedido na comunicação não violenta, muitas vezes pode chegar, e aqui já entramos em algo que a mediação gosta muito, que é a capacidade de empowerment, mediação, e também a programação neurolinguística, que é a capacidade de percebermos, ou seja, temos a primeira fase que é a fase codependente, egoísta, em que estamos centrados em nós, a segunda fase que tem a ver com a identificação das necessidades não atendidas, e temos uma terceira fase que tem a ver com o pedido, com a expressão do pedido. E o pedido pode ser de facto algo que se pede a outra pessoa, mas pode também ser uma verbalização de um estado de alma ou de uma situação. Situação essa que pode ser respondida em si mesmo, só pela expressão do sentimento, porque às vezes falar sobre uma dor ou uma dificuldade é o suficiente para que a necessidade seja atendida. Mas pode ainda, portanto, pode servir para que alguém nos atenda à necessidade, obviamente, pode servir para que só por falar a necessidade fique atendida, mas pode também servir para nós percebermos que nós próprios podemos satisfazer a nossa necessidade não atendida. E é aqui que entramos na quarta fase, a capacidade de sermos solidários uns com os outros. Porque a partir do momento em que capacitamos o outro, demos cana e não demos peixe. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ensinamos o outro a trabalhar-se a si próprio para as próximas situações em que se encontre perante as mesmas necessidades não atendidas. Portanto, algo que pode parecer muito egoísta, esta comunicação não violenta pode parecer à primeira vista, para quem estuda Marshall Rosenberg, muito vocacionada naquilo que é ouvir o outro, dar ao outro, mas no fundo não potenciar o outro. Mas não é verdade, é exatamente o oposto, é precisamente potenciar o outro e levar a que o outro se torne solidário, precisamente pelo conhecimento da sua própria dimensão interna. Ou seja, passada a primeira fase, codependente, em que esperamos que a ajuda venha de fora, para uma segunda parte em que somos capazes de identificar necessidades não atendidas e comunicamos com o outro, para uma terceira fase, onde existem os pedidos não atendidos, que podem, ao ser formulados, se auto-resolverem ou não, e finalmente aquilo que é a capacidade de chegar ao outro. E também dotar aquele que está a ser ajudado da capacidade de o fazer. Ou seja, criarmos aqui uma rede de comunicação, estabelecermos laços. Essencialmente, é isto que possibilita as amizades e estabelecimento de redes de pessoas. Era apenas uma reflexão, mas obviamente que a comunicação não violenta é uma das técnicas da redação e também é um lado humano da redação e do jornalismo que muitas vezes não vemos. Vemos só aquela parte da dissociação, da capacidade de gerir informação e de mudar as pessoas de contextos, que obviamente sim é um jogo, e atenção que isto é algo que é apelativo a este signo, mas depois temos aqui uma outra dimensão muito humana, muito de irmão, que também é uma dimensão no fundo desta oficina, e em que se trabalha esta capacidade de ouvir o outro e também de fazer com que o outro atenda a ele próprio, e através dessa capacidade nós atendemos a nós próprios na nossa necessidade de ajudar o outro. E é muito importante porque esta é uma outra dimensão que esta oficina também tem, a capacidade de ajudar os outros, que aliás muitas vezes não é falada, mas que também existe na comunicação da redação. A última análise nós comunicamos porque queremos ligar-nos aos outros. E, portanto, é sem dúvida um signo de escolhas, mas é também um signo de ligação. Esta oficina da redação tem tudo a ver com isso e, portanto, um bom comunicador é alguém que tenta chegar ao outro e dar ao outro. Recebe, obviamente que sim, recebe, mas também quer dar. E muito esta ideia que às vezes pode escapar aqui quando estamos no comunicador de topo. Era esta técnica que eu queria trazer da comunicação não violenta, existem outras, esta é uma das mais importantes, mas pronto, encontraremos para a próxima vez falar de outra técnica. Para já era isto que eu vos queria dizer, geminianos, e até à leitura que farei mais para o meio do mês. Então até lá e um bom domingo, geminianos.